Salve quebrada, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos aqui com uma movimentação bem da hora de professoras do Brasil inteiro que estão se voluntariando. Nosso objetivo principal com esse trampo é a construção coletiva de aulas boas e didáticas. Vamos estar na busca de ajudar vocês de alguma forma para o acesso ao ensino superior. Nós, historiadores, estamos aqui para passar a visão. É um projeto social online para chegar em todas as quebradas do Brasil. E é isso, gente. Fogo na Babilônia. Salve galera! Para o nosso primeiro encontro, nós decidimos conversar um pouquinho a respeito do quanto a história é uma área de conhecimento extremamente importante para as nossas vidas. A gente pode definir a história de várias formas diferentes, e entre elas está apresentada por Mark Bloch, que diz que a história é a ciência que estuda as ações dos homens e mulheres ao longo do tempo, ou seja, todos nós somos agentes construtores e transformadores da história. Mark Bloch juntou uma galera interessante e formou um bonde chamado Escola de Análise, que rapidinho cresceu e passou a fuçar em vários assuntos que antes ninguém dava nenhuma importância. Como falamos, a história é uma ciência e não é a opinião de alguém sobre um determinado assunto. Ou seja, construir o conhecimento histórico é algo que exige método e dedicação. Não podemos basear nossos argumentos somente em opiniões que ouvimos sem estudar. E para estudar história, a gente utiliza documentos chamados fontes históricas. Os positivistas, que vocês vão estudar mais a fundo na sociologia, eles acreditavam que os documentos eles falavam por si só e que somente a história dos ditos grandes líderes e dos grandes feitos é que importava. Essa ideia foi superada e hoje a gente tem a consciência de que a história da vida de todas as pessoas importa. E que, independente da sua origem ou das suas ações, é possível construir algum conhecimento histórico a partir das suas experiências. Suas vidas importam, e muito, e pra caramba, e de montão. Os documentos que os positivistas utilizavam eram os chamados documentos oficiais. Para eles, esses documentos já contavam tudo o que precisaríamos saber, sem a necessidade de se questionar algo sobre eles. Já a galera da escola de análise veio para quebrar essa ideia, dizendo que toda a sociedade ou ser humano produzia documentos e que se fizermos as perguntas certas, respostas muito loucas vão surgir. Olha que sacada genial. A gente também não pode esquecer que quem escreve a história somos nós, seres humanos. Portanto, seres subjetivos que têm valores, ideias e uma forma de pensamento que é singular, com imaginário e sensibilidade que nos são únicos. Por isso, não são sujeitos neutros que escrevem a história. O historiador une essa singularidade com a teoria e os métodos para realizar uma narrativa da história. Portanto, galera, essa narrativa historiográfica, ela nunca é neutra. Certo? Então, galera, seguindo o raciocínio inicial aí trazido pela nossa companheira, é o seguinte: tudo o que acontece nos dias atuais é um reflexo do que aconteceu algum dia no passado, certo? Então, o nosso trabalho enquanto historiador e historiadora é sim lançar sempre um olhar reflexivo sobre o passado, mas ao mesmo tempo existe também sempre, né, essa condição que é a necessidade de olhar também de forma reflexiva para o nosso presente. Então, o que eu quero dizer com isso? A relação entre passado e presente é extremamente importante para o estudo da história, e em nenhum momento a gente pode negar essa relação. Fala galera, hoje eu vim falar para vocês de dois conceitos que provavelmente tu já ouviu falar na escola, beleza? São os conceitos de pré-história e história. Então eu vou dar a visão aí para vocês. Não existe esse lance de história e pré-história. Esse rolê não cabe mais atualmente. Daí tu deve estar me perguntando, mas prof, então por que na escola eu ainda estudo esse termo chamado pré-história? Isso, pessoal, é uma divisão historiográfica, certo? Que foi criada lá no século XIX na Europa para dizer que os povos que não tinham escrita não tinham história. Hoje, graças a historiadores, arqueólogos, paleontólogos e mais uma cambada de gente
que trampa na ciência, sabemos que esses povos têm muito o que contar. Então é o seguinte, não tem esse lance de pré-história e história. Tudo é história, sacou? Então fica aí com isso na sua cabeça. Tudo é história. O lance é que a gente ainda estuda na escola uma história eurocêntrica, etnocêntrica, sabe? Que é a visão do europeu sobre o mundo. E para falar um pouquinho mais desse rolê, a parceira Rai vai dar para vocês a visão do que é essa coisa aí de eurocentrismo e etnocentrismo, que tu também já ouviu falar na escola. Então se liga na explicação, presta atenção e vamos seguir o bonde. Fala galera, beleza? Bom, como a Thaís já tinha passado, eu vou falar um pouco para vocês sobre etnocentrismo e eurocentrismo. O etnocentrismo é aquela ideia que a gente tem de que a nossa cultura é melhor que a outra, é superior e que a outra é estranha, bizarra e tá errado. E a gente tem que ter em mente que não tem cultura certa ou cultura errada, é tudo cultura e cada povo tem uma ali característica, né? E já o eurocentrismo é aquela visão da parada de que tudo que vem da Europa é bom, os caras, os brabos, os foda. E a gente sabe que não é assim. Ali na colonização, os portugueses eles chegaram impondo tudo deles pra cima de todo mundo. Eles usaram de violência contra aqueles povos. Fizeram tudo lá, né? E aquela galera, como não tinha o hábito de escrever, eles não tinham a cultura escrita, muitas das tradições eram orais mesmo, como os griotes na África, como os nativos brasileiros que não tinham cultura escrita, os povos pré-colombianos também não tinham, mas os caras tinham conhecimento em outras áreas, né? E os portugueses, em seus manuscritos, eles colocavam como aquele povo era bárbaro, selvagem, inferior, e usavam isso para poder dominar essa galera, para impor. E, bom, isso hoje em dia tem mudado um pouco, porque tem novos pesquisadores se formando, se atentando a isso, pesquisando, para poder não ouvir só o lado eurocêntrico da coisa. E a tendência é isso melhorar. Bom, é isso, galera. Fala, rapaziada, beleza? Então, a gente vai falar aqui sobre a história no cotidiano. E se você parar pra pensar um pouquinho, basicamente tudo é história. Essa pandemia que tá acontecendo, o governo que tá acontecendo, tudo vira história, tudo entra para um livro, tudo vai ser motivo para você estudar, seja daqui a 2 anos, ou a 5 anos, ou no próximo mês. Uma coisa que tem acontecido bastante atualmente nos últimos dias é a derrubada de estátuas. E vamos seguir com o questionamento. Essas estátuas que estão sendo derrubadas, que as pessoas estão comemorando e tem gente que não está gostando, mas essas estátuas, elas representam mesmo o nosso país? Elas representam coisas boas? Porque essas estátuas eram de senhores que não eram muito legais, sabe? Não era uma rapaziada muito boa. E elas estão a cara do nosso Brasil? Acho que é um bom ponto a se pensar. Salve galera, tudo suave? Então, basicamente eu acho que vocês entenderam que história, presente, passado e futuro é tudo que tá acontecendo, é tudo que a gente tá vivendo. E eu acho que a gente tá num momento muito bom pra gente discutir isso, principalmente se a gente olhar nos movimentos de levante popular que tá rolando por agora. Começou nos Estados Unidos a partir da morte do mano George Floyd, que foi morto por violência policial, racismo estrutural, que a gente pode desenvolver numa próxima aula, enfim, a gente pode discutir sobre isso. Mas o fato é que o rolê não acontece só lá, acontece aqui também, principalmente com a morte do João Pedro Presente, um menino de 14 anos que foi morto também por violência policial dentro da própria casa. E, enfim, quando a gente vê tudo isso acontecendo, todos esses movimentos, a gente percebe que estamos fazendo história. E fazer história também é olhar a história do passado, que já aconteceu. Como o Mano falou, tá rolando uma derrubada de estátuas. Por que tá rolando derrubada de estátuas e por que tem tanta gente preocupada com isso? E aí é uma coisa a se pensar. Por que as estátuas estão tão
na memória afetiva das pessoas que elas, a ponto de defenderem isso, mas não defenderem uma vida humana. Enfim, é um papo pra gente se pensar. Por que a gente tá defendendo tanto status e não tá defendendo a vida dos mano preto, negro que estão morrendo pela polícia? Sei lá, é um bagulho aí que a gente vai ficar pensando por um tempo. E é isso, gente. Eu agradeço ter ouvido até aqui. Satisfação total, tamo junto e é nóis.